Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nas minhas vandas para acabar de vez com aquelas manchinhas que geralmente dão nas folhas delas, né? Ultimamente tem muita gente me perguntando o que que é aquilo, como combater, aquilo é fungo, aquilo vai prejudicar a planta ou não, né? Então eu decidi gravar esse vídeo aqui porque quando eu comprei aquela vanda tricolor minha, ela tava cheinha daquelas manchas, né? E eu consegui, praticamente sem usar quase nada, eu consegui acabar com todas aquelas manchas e a planta está se desenvolvendo perfeitamente, né? Hoje em dia aqui no orquidário. Então, vou mostrar para vocês elas, né? Hoje aqui. Vou falar um pouquinho sobre essas manchas, como eu acabei com elas e também ajudar aí no pessoal que ainda está com dúvida em relação ao cultivo das vandas, tá bom? Então, antes de iniciar o vídeo aí, antes de eu mostrar e ensinar aí para vocês como acabar com essas manchas, já vai se inscrevendo no canal, tá bom? Se inscreve aí se você não é inscrito, só clicar no botãozinho de inscrever-se logo aqui abaixo, ativa o sininho de notificação e é bem importante que você coloque em todas as notificações, porque assim sempre que eu mandar dicas aqui do cultivo das orquídeas, né, vocês vão estar recebendo a notificação aí, tá bom? Então curte o vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas, né, aprendam a como acabar com essas manchas nas vandas e bora pro tema de hoje, bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos começar aí, né, falar um pouquinho aí sobre as vandas. Geralmente as vandas, né, são as orquídeas aí que principalmente os iniciantes, né, mais querem ter aí no cultivo e muitas das vezes não tem por medo de não saber cultivar, né, de a planta não ir bem. Então, no vídeo de hoje eu vou começar com algumas dicas de cultivo delas e tudo mais para ajudar aí vocês que estão em dúvida, né? Às vezes você tá querendo comprar e não compra com medo de não conseguir cultivar, então eu vou falar um pouquinho para vocês. E por último, a gente vai falar aí um pouquinho sobre essas manchinhas que geralmente dão nas folhas das vandas, tá? É bem comum, principalmente nesse período, mas a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso, tá? Para começar, pessoal, as vandas são plantas que gostam de bastante sol, né? São plantas que gostam de bastante luminosidade, apesar de gostarem de muita umidade ambiente, porque são plantas que as raízes ficam praticamente expostas, né? Então seca muito rápido, quando molha, quando você rega, vai secar mais rápido. Mas mesmo assim são plantas que gostam de bastante sol, tá? O sombreamento aconselhável aí para vocês que têm orquidário das vandas é 50%. Existem algumas pessoas que conseguem cultivar elas até no sol pleno, né? Mas para isso vocês têm que fazer aclimatação e tudo mais. Então, são plantas bem resistentes aí, porém um pouco dependentes aí da umidade ambiente, tá? Por mais que elas gostem de umidade ambiente, né? Eu sempre falo para vocês aqui, quem já assistiu os outros vídeos sobre vandas que eu gravei aqui no canal, são plantas que apesar de gostarem de umidade, elas odeiam que as raízes fiquem molhadas, encharcadas por muito tempo, entendeu? Então, é por esse motivo, né, geralmente que elas são cultivadas com as raízes expostas dessa maneira aqui que vocês podem ver, tá vendo? Então elas são cultivadas dessa forma, porque se as raízes ficarem abafadas, se as raízes ficarem com umidade em excesso por muito tempo, vai apodrecer muito rápido, entendeu? E como são plantas que geralmente elas não têm reserva de nutriente igual às outras, né? Porque a gente tem as catleias que tem bulbo, né? Que aqui é reserva de nutriente e de umidade, as vandas não têm, né? Então se ela apodrece as raízes, se ela passa por um período mais complicado aí do desenvolvimento delas, né? Geralmente elas demoram um pouco mais para se recuperar, né? Então são plantas assim que precisa de regas diárias, então todo dia tem que molhar elas, mas não tem necessidade, por mais que elas gostem de umidade, igual eu falei, não tem necessidade de exagerar na rega. Ah, vou regar 3, 4, 5 vezes no dia. Não precisa disso, tá? Uma vez por dia já basta. Eu aconselho regar elas à noite, porque igual eu falei, gostam de umidade ambiente e é à noite que geralmente, né, a temperatura abaixa um pouquinho e a umidade ambiente vai subir. Então à noite é o melhor horário para vocês estarem regando as vandas. Uma coisa interessante para vocês estarem fazendo é pegando essas garrafinhas, ó. Se quer garrafinha de coca, aquelas bem pequenininhas, furar um buraquinho na tampinha, né, e colocar a água com as raízes, né? Pelo menos duas raizinhas da vanda ali dentro, porque elas gostam da umidade, então por mais que esteja com o ambiente um pouquinho seco, elas vão buscar umidade aqui, meio que nessa reservinha de água.
Tá vendo? É sempre importante trocar essa água sempre, né? Toda vez que eu rego elas, eu coloco a mangueira aqui para a água mexer um pouquinho e dar uma trocada, sempre olhar para não ter perigo de mosquito da dengue nem nada do tipo, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso, mas é muito legal essa ideia. Vocês podem ver que nas minhas todas tem essas garrafinhas que ajudam muito aí depois que eu coloquei. Não teve mais problema com umidade, não teve mais problema com desidratação nem nada do tipo, tá bom? Então, geralmente os cuidados são esses. Adubação, adubo de crescimento, tá? Eu uso o 30-10-10 da Peters e o 9,45-15 também, que é o de floração. Então, eu adubo com adubo de crescimento e de floração e elas se desenvolvem super bem, tá? Uma das coisas que o pessoal mais fica chateado no cultivo das vandas é você começar a cultivar elas, porque são plantas incríveis, né? Esse vegetal dela é uma coisa espetacular. Porém, muitas das vezes os iniciantes compram plantas incríveis igual essa, que está toda folhada, toda bonita, e ela acaba por ficar dessa maneira. Tá vendo? Com essa canela desse tamanho, as raizinhas lá embaixo e o vegetal lá em cima. Olha só essa outra aqui. Então, geralmente, quando elas ficam assim, né, elas ficam um pouco feias dessa forma, e aí o pessoal fica querendo saber como que faz para fazer ela emitir raízes aqui em cima para poder cortar, para ela não ficar com essa canela desse tamanho e também o porquê que aconteceu. Primeiro, geralmente elas ficam desse jeito, elas perdem todas as folhas dessa forma, né? E fica só com um pouquinho em cima e as raizinhas embaixo. Primeiro caso, né, que é o mais comum, é a falta de umidade ambiente. Igual eu falei para vocês, elas, no ambiente natural, essas plantas, elas vegetam em locais que a umidade ambiente é muito alta durante todo o dia, então tem muito sol, muita umidade e assim elas se desenvolvem. Se vocês deixam elas sem umidade, né, às vezes você rega 2, 3 vezes na semana, igual as outras plantas, ela começa a desidratar. Como ela não tem reserva de nutriente igual a catleia, ela vai começar a tirar os nutrientes das folhas. Então as folhas começam a amarelar de baixo para cima e vai caindo uma por uma. Né? Sempre vai caindo uma folhinha aqui e outra ali, uma aqui e outra ali. E também, geralmente, quando vocês não adubam também, é uma planta que ela é um pouco exigente com adubação. Se você não adubar, trata ela só com água mesmo, sem nada, 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 ela vai começar a amarelar também, desidratar e cair as folhas de baixo para cima, tá? Então, se tá caindo folha, ou é falta de umidade, ou é falta de adubação. Só adubar certinho, aumentar as regas, que você vai parar isso aí, tá bom? Outra coisa também que pode acontecer, que foi exatamente o que aconteceu com essa aqui, é ela ser uma planta que ainda está se acostumando no local, né? E ela florescer muito. Então, geralmente, eu sempre falo para vocês que floração não é sinal, né, de saúde da planta. Essa orquídea aqui, eu comprei ela, né? Me mudei para cá, ela não estava tão bem e ela floresceu muito. Ela emitiu 2 hastes florais, né? Geralmente, quando elas estão floridas e começa a amarelar e cair muito as folhas, é aconselhável vocês cortarem a haste floral, que é porque a planta está gastando muita energia com a floração e está tirando essa energia da onde? Das folhinhas, né, que ela tem embaixo. Então ela vai perdendo todas as folhas e se vocês não cortarem a haste, manterem a floração, pode ser que caia realmente todas as folhas, fiquem só 2 ou 3 folhinhas, né? E aí para ela se recuperar depois e ficar bonita de novo, vai ser um trabalho danado, né? E então, tomem cuidado aí. Tá florindo, a planta tá debilitada, se ela floresceu, você tá vendo que tá desidratando, que tá caindo as folhas, é melhor cortar a haste floral para a planta não chegar nesse ponto aqui de ficar toda caneludinha, toda sequinha, só com esse tupetinho em cima, né? E aí você ter plantas assim, pelo menos perder a floração, mas ter uma vanda desse jeito aqui, né? Uma vanda totalmente folhada, bonita dessa forma aqui, né? Igual essa outra aqui também, peraí que eu fiz bagunça aqui no meio delas. Igual essa outra aqui, que é uma vanda tricolor, que inclusive ela tá incrível, ó, cheia de mudinhas ali. Uma das vandas mais lindas que eu acho. E é isso, em relação ao cultivo dessas plantas, muita gente sempre me pergunta, né? E eu já acho que eu tirei todas as dúvidas aí em relação a isso. Vamos às manchinhas. Todas essas manchinhas que dão, pessoal, geralmente, pode ser fungo, né? Pode ser ataque de fungo ou pode ser ataque de ácaro. Como você vai distinguir isso? É só você pegar, passar a mão na folha, você vai passar a mão onde está as manchas. Se você vê que está áspero,
né? Tipo uma lixa, vamos dizer assim, e você olha, tá meio esbranquiçado aquilo ali, é ataque de ácaro, né? É só você usar aquela misturinha de água com leite, jogar no vegetal da planta que vai resolver o problema. Eu tenho um vídeo aí que eu fiz semana passada, falei sobre isso aí, né, em relação a esse negócio aí do ataque dos ácaros. Então, gente, o que que acontece, né? Que às vezes atrapalha aí o desenvolvimento delas, né? E aumenta até a chance aí delas serem atacadas por fungo e tudo mais, né? Geralmente, quando você não aduba a planta e a planta está um pouco debilitada, quando ela ainda está se acostumando, se aclimatando no seu local, então ela fica um pouquinho mais frágil, a chance desse tipo de fungo atacar elas, né, é muito grande. Fungos mais prejudiciais e tudo mais, aqueles que você olha num dia tá pequenininho, no outro a mancha já cresceu muito, né? Que é esses que vocês têm que se preocupar. Manchas que são grandes, amarelas ao redor e que cresce muito rápido. Tá? Porque geralmente essas manchinhas que dão aqui, ó, nas folhas, isso aqui é normal, isso aqui é natural. Para você acabar com isso aqui, você tem que ter um orquidário totalmente fechado, sem contato com o exterior e tudo mais, né? Porque como tá na natureza, sempre vai ter presença de fungo, de bactéria, essas coisas aradas tudo, né? Então se você cultiva a planta bem, se você faz as dicas aí, segue as dicas igual que eu falei aqui, né, ao longo desse vídeo no início aí, eu tenho certeza que você não vai ter problema com fungos prejudiciais, né? Que igual eu falo para vocês, o que que é um fungo que vai prejudicar, que tem chance de matar a orquídea? São aquelas manchas que geralmente dão, né? Você olha assim por baixo da folha, tá a mancha, e por cima também, manchas redondas com ao redor dela fica meio amarelado ou então avermelhado, né? E são manchas que crescem muito rápido. Então, de um dia para o outro, tomou conta aqui. Aí no outro dia já tomou conta dessa folha e passou para outra, entendeu? Então, geralmente são esses fungos que são mais perigosos, né? Só que os iniciantes às vezes ficam com medo, né? Tudo mais, de qualquer manchinha que aparece, acha que é um fungo que pode matar a orquídea. Se você vê essas manchinhas dessa forma, né? Manchinhas escuras assim, ó, que não crescem, né? Que elas não são amareladas ao redor e tudo mais, fica só desse jeito, e isso é normal, não se preocupe. No período chuvoso acontece com praticamente todas as orquídeas isso aqui, né? Vocês podem observar aí, ó. Olha aqui, embaixo, geralmente nas cattleyas, essas manchas aparecem na parte de baixo das folhas, olha ali, tá vendo? Então aumentou a umidade, geralmente tem o surgimento de algumas dessas manchinhas, ó. São fungos que ficam aí presentes no ambiente, só que só vai manchar mesmo a folha, não vai trazer nenhum dano, né, mais sério, mais grave aí para a planta. Só... Então vamos lá, deixa eu falar aí pra vocês o que que eu fiz, né, que eu acabei com o ataque de fungo que tava nessa planta, porque quando eu comprei ela, é uma Vanda tricolor, vocês podem ver que ela tá linda, olha só o vegetal dela, olha o tanto de mudinha que ela tá produzindo, né, muito bonita, inclusive tá com duas hastes florais aí se desenvolvendo, né, e quando eu comprei ela tava muito feia, ela tava muito atacada de fungos, principalmente essa parte de baixo dela, então vocês podem ver que ela ficou caneluda, né, ela ficou aí com a canelinha meio feia, só que agora conseguiu tampar aí, né, essa falha que tinha nela, exatamente por conta das mudinhas que se desenvolveram, que inclusive, se acontecer de sair mudinhas aí nas suas vandas, eu aconselho deixar porque fica mais bonito e evita, né, se ela for caneludinha assim, evita de mostrar aí a falha que tem na planta e vai ficar uma planta muito mais vistosa, muito mais bonita, né. Então, voltando aí ao assunto do fungo, comprei ela toda atacada, tava num cachepô totalmente velho, que é um dos principais motivos, porque geralmente o pessoal compra uma Vanda, planta em um cachepô desse e acabou, nunca mais vai tirar, porque é uma planta que tem as raízes grandes e tudo mais, e a pessoa não quer mais replantar. Ou então vem nesses caixotinhos pequenininhos aqui, ó, cheio de musgo velho, olha aqui para vocês verem, cheio de substrato velho, e a pessoa não quer mexer, não quer tirar esse substrato, não quer tirar essa, né, onde ela está plantada e renovar aí o substrato, renovar o local dela, né, exatamente para não danificar a raiz e tudo mais, e a planta acaba sendo atacada por fungo, por bactéria, a planta acaba, né, se ficando aí debilitada e tudo mais, exatamente por isso, porque as vandas, iguais às cattleyas, iguais às outras orquídeas, não gostam de substratos entrando em decomposição, entendeu? O substrato começou a apodrecer, começou a ficar velho demais, a planta
planta vai ficando mais fraca. As chances dela ser atacada por fungo, por bactéria e tudo mais, acabar até morrendo por causa disso, é muito grande, entendeu? Então, mesmo nas vandas, se tiver muito velho, se você vê que não está prestando substrato, que a planta não está indo bem, que a planta está amarelando, que a planta está, né, surgindo manchas nela, troca o substrato. Foi o que eu fiz com essa. Ela veio plantada em um cachepôzinho. Era um pouco menor do que esse aqui, inclusive. Vocês podem ver que essa aqui tá no cachepô, mas tá novinho o substrato e tudo mais, e por isso ela tá nesse desenvolvimento incrível dela, né? Aí essa aqui, ela veio em um desse totalmente podre, até as madeirinhas estavam podres, então eu acho que aquilo ali já tinha séculos que aquele cachepô tava ali. O substrato, gente, estava parecendo praticamente terra. Uma outra coisa, jamais planta uma vanda na terra, tá? Não dá certo, não. Aí sim que a planta vai acabar morrendo, tá? Então, eu tirei aquele substrato, tirei, né? Dei uma lavada nas raízes, porque geralmente quando tá muito velho, quando tá muito feio a situação, é bom jogar uma aguinha nas raízes. Foi isso que eu fiz, né? Tirei o cachepô, fazia assim, ó, ele quebrava todinho. Aí eu plantei ela nesse vasinho aqui, vocês podem ver, depois que eu tirei. O vasinho, inclusive, tá super velho, né? Eu tive que quebrar ele quase todo. Olha só, eu tive que cortar ele, recortar tudo para as raízes passar e tudo mais, né? Ela não tinha esse enraizamento que ela tem hoje, tá? Tinha pouquinhas raízes, então eu falei assim, não pode danificar nenhuma, né? E aí eu coloquei ela aqui no carvão puro, tá? Eu coloquei ela no carvão puro. Como era praticamente a minha primeira vanda, ela começou a desidratar um pouquinho, porque ela estava sendo cultivada em um substrato muito velho, né, que tinha mais umidade, e eu passei para o carvão, então a umidade baixou bastante. Eu coloquei um pouquinho de esfagno por cima, porque ela começou a desidratar um pouquinho, vocês podem ver aqui, ó, que tem um pouquinho de esfagno aí, tá bem antigo, né, mas tá aí o esfagno, logo logo tem que trocar ela daqui, eu já tô pensando nisso. E aí, depois que eu passei ela para esse vasinho no carvão, né, coloquei esse esfagno para manter a umidade e comecei a adubar ela, que também eu acho que ela não estava sendo adubada bem, ela começou a melhorar. Ela começou a emitir várias folhinhas novas, né? E todas essas folhinhas novas, apesar de ter essas manchinhas embaixo, porque igual eu falei, isso aqui é fungo do ambiente mesmo, isso aqui não vai matar a planta nem nada do tipo, né? Porque o que ela tinha atravessava a folha todinha. Eu vou até mostrar uma foto aqui, eu vou ver se eu acho uma foto. Se eu achar, eu vou colocar aqui para vocês verem como que era esse fungo. E aí ela começou a emitir folhinhas mais bonitinhas, tá vendo? Então ela começou a se desenvolver, começou a ficar mais bonitinha, né? Ficou com essa falha aqui, mas foi crescendo bastante. Depois de uns 3 anos, mais ou menos, que ela estava comigo, ela começou a florescer. Aí ela floresceu, né? Emitiu, aí depois ela começou a emitir essas mudinhas laterais. Já tem bastante tempo que essas mudinhas estão se desenvolvendo aqui, inclusive tá bem grande, né? E agora tá aí ela, vocês podem ver, totalmente saudável, né? Totalmente bonitinha aí e tudo mais. Eu usei também um pouquinho de Caltrine nela, porque na época eu não usava fungicida. Se você tiver fungicida, usa que vai funcionar. Vai dar super certo, vai, né, acabar com isso aí. Tira aí de substrato velho, planta ela bonitinha que vai dar certo. Só que na época eu não tinha. Então eu joguei Caltrine na planta, simplesmente joguei o Caltrine nela e tirei ela do substrato, né? Lógico, o Caltrine é inseticida, não vai resolver nada de ataque de fungo, né? Mas eu acho que o maior problema dela era esse, tá no lugar incorreto, no substrato incorreto, né? Não sendo adubada e tudo mais, ela não estava sendo cultivada corretamente, então a planta se debilita e acaba sendo atacada aí por fungo e tudo mais, né? Então, a dica principal aí é vocês seguirem, né, tudo que eu falei no início do vídeo para vocês terem, igual eu falei, plantas saudáveis, né, e não plantinhas assim, ó, toda carequinha desse jeito, né? Essa aqui eu deixei ela ficar assim porque eu quero testar um método aqui para ver se ela emite cake, e quando eu conseguir, eu gravo um vídeo aí para vocês e explico tudo certinho. Tá? Agora em relação a elas é isso, né? Muita gente pergunta se tem que cortar a haste floral. Nesse caso que ela já tá aqui, já pode cortar, viu? Não precisa deixar secar, não. Fica a critério de vocês. E outra coisa que eu queria falar muito pra vocês aí é que vandinha bebê, quando vocês comprarem, eu aconselho a amarrar em tronquinhos, tá? Olha essa. Tá muito linda, floresceu já 2 vezes comigo, né? O enraizamento dela fica muito bonito também. Olha aí no tronquinho, ó. Então, escolham aí um tronquinho bem resistente, coloca e faz o teste, planta uma vandinha bebê que você tem aí na sua casa, às vezes aí separadinha aí em um cantinho, planta que vocês vão ver o quão bem elas vão se desenvolver aí
no tronquinho, né? Então assim, gente, eu acho que eu até falei demais no vídeo de hoje, né? Conversei demais aí hoje. Vocês me desculpem aí se eu falei muito, mas eu acho que é muito importante, além de eu falar, né, de como ajudar a planta a se desenvolver e acabar com aquelas manchas de fungo e tudo mais, eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre o cultivo, né, para dar uma saúde para a planta, para dar o melhor lugar para ela, tá? O pessoal aí, eu esqueci de falar antes de terminar aqui, e lá vai eu falar mais, né? O pessoal aí que não tem fungicida, porque igual eu falei, se a planta tá, né, você tira aí do substrato velho, coloca certinho, coloca no lugar correto, usa fungicida que vai resolver o problema de manchas de fungo e tudo mais, né? Só que o pessoal que não tem, o pessoal que não gosta e tudo mais de usar isso aí, pode fazer aquela mistura de água com leite, porque ela ajuda também, tá? Ela ajuda tanto em ataque de fungo quanto nos ataques de ácaros, tá? Então, fica a dica aí pra vocês, tá bom? Um beijão pra todo mundo, fica todo mundo com Deus. Quem assistiu esse filme de hoje até o final, coloca aí nos comentários que assistiu até o final, curte o vídeo aí pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo, né? E de coração, eu espero aí que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação, curte o vídeo igual eu falei e, se possível, compartilha aí com o pessoal, né? Para o pessoal aí saber aí do cultivo das vandas e as dicas aí todas que eu dei no vídeo de hoje, tá? Um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus e amanhã eu tô aqui de novo em mais um vídeo sobre o cultivo das orquídeas. Tchau, tchau, gente!